observar na sua base do que ficar procurando jogador por aí. Isso é o que eu penso. Agora, vamos aguardar. O Rogério acabou de dizer, né? É o momento de chegar, de observar e já está sentindo que a barra é muito pesada e não será diferente para o Rogério. Uma postura até certo ponto tranquila, né? Moderada, mas é bom aguardar o momento do São Paulo no futuro sob o comando do ídolo Rogério Ceni. Pessoal, daqui a pouco nós vamos discutir um assunto polêmico, vamos mostrar várias opiniões sobre o mesmo tema, que é sobre aquela declaração que o Renato Gaúcho deu sobre o técnico não precisar estudar. O Rogério Ceni também deu a opinião dele, contrária. Nós vamos trazer outras opiniões e a gente quer vocês também nesse debate, então participe pela hashtag BomDiaFoxSexta. Agora nós vamos falar do Flamengo. Sabe o que aconteceu, né? Todo mundo aqui tá com maldade com a gente, viu, João Ventura? Vou te explicar. Juan, da Roma, participou com a gente, já falou de comida. André, no Corinthians, mostrou o lanche também. A Eduarda Pessinati foi além, mostrou que vai ter churrasco no São Paulo. Eu sei que no Ninho do Urubu eles servem um lanchinho, mas como você está no CFZ, eu ainda tenho esperanças que você não vai fazer essa maldade com a gente. Bom dia para você e traga informações do Flamengo, João Ventura. Oi, Helena, bom dia pra você, bom dia a todos. Eu tô ouvindo o programa aqui, olha, tô com água na boca. Ainda não tá perto do meio-dia, mas a fome já começa a bater. E aqui no CFZ, como vocês podem ver, o Flamengo treina por aqui hoje, portões fechados por aqui. Os jogadores acabaram de vir para um campo paralelo aqui, que a gente tem uma leve visão, curta visão, mas a gente vê treinando aqui alguns jogadores, tá o Adrian, tá o Guerreiro, o Cuéllar também, enfim, alguns jogadores treinando aqui no CFZ. O Flamengo acabou mandando o treino para cá nesta sexta-feira, porque aqui tem um gramado sintético que o time fez mais uma preparação visando esse jogo contra o Atlético Paranaense domingo lá em Curitiba. A gente lembra que o gramado da Arena da Baixada é de grama sintética. O Zé Ricardo comandou alguns treinos, algumas atividades num campo bem reduzido que tem no CT Ninho do Urubu de grama sintética, já para preparar para essa partida, tempo de bola, velocidade, enfim, para preparar o goleiro também. Ontem o zagueiro Juan, durante a entrevista coletiva, disse que os primeiros 10 minutos são os mais difíceis por causa da adaptação ao gramado, tempo de bola e tudo isso. E ele também reclamou desse gramado sintético que tem no CFZ, foi inaugurado recentemente, portanto o Flamengo veio aqui para o CFZ para fazer essa atividade, um campo um pouco maior, já de preparação ao penúltimo treino antes dessa partida contra o Furacão, jogo que fecha o Campeonato Brasileiro. A gente tem algumas dúvidas em relação ao Flamengo que enfrenta o Furacão, né? O Diego tá fora, cumpre suspensão automática, terceiro cartão amarelo, e o Rafael Vaz teve uma luxação no ombro na última rodada contra o Santos, não se recuperou a tempo. Na semana passada, o Zé Ricardo disse que treinou com o Mancoejo entre os titulares. Mas essa semana a gente pôde acompanhar durante um treino que o Alan Patrick é quem fazia essa função no meio-campo. E aí, durante a entrevista coletiva na quarta-feira, o Zé Ricardo disse que o provável substituto do Rafael Vaz seja o Juan. Não garantiu, mas disse que o provável seja o Juan. Mas em relação ao substituto do Diego, essa é uma dúvida que ainda não está esclarecida na cabeça dele. E tanto hoje quanto amanhã, o Flamengo treina ainda neste sábado, na sequência viaja para Curitiba, é quando o Zé Ricardo deve definir quem vai ser o substituto do Diego. O Guerreiro, uma informação sobre o Guerreiro não treinava com o Flamengo desde terça-feira. Ele tinha sido liberado para viajar para o Peru para participar do lançamento de um filme que conta a história da vida dele. O Guerreiro chegou hoje ao Rio de Janeiro e já está treinando aqui com o grupo. A gente está vendo aqui o Guerreiro participando de uma atividade aqui atrás, treino rápido, são poucos jogadores que estão aqui, o resto do grupo deve estar num outro campo que a gente não tem visão daqui de onde nós estamos, mas o Guerreiro deve estar confirmado no ataque rubro-negro para esta partida de domingo. Ô João Ventura, o Guerreiro está confirmado. Bom dia, antes de mais nada para você, né? E é bom rever aí o centro de treinamento do Zico aí também na região do Recreio de Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, um lugar muito agradável. E a questão do Flamengo, passando pelo Rômulo, jogador que pertence ao Spartak de Moscou, revelado pelo Vasco da Gama, há uma negociação. Além dele, pelo que você corre nos bastidores, Vitinho tá certo. Quem é que chega para reforçar esse Flamengo na temporada 2017? Que pergunta, hein, Paulo Lima? Que pergunta, que situação você me coloca? Porque, olha, a gente sabe que aqui no Flamengo, quando se fala de contratações, é sempre um assunto muito delicado.
embora a coisa esteja muito bem avançada, a diretoria do Flamengo só fala oficialmente depois que o contrato está assinado, e isso a gente já viu alguns exemplos acontecerem desde que essa gestão aí assumiu o Flamengo em 2013. A situação do Rômulo é a seguinte: o Rômulo tem contrato com o Sparta Moscou até metade de 2017. Só que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Rômulo está no Rio de Janeiro, informação que a gente tem que até o final dessa semana iriam conversar o Rômulo, o empresário dele e também a diretoria do Flamengo para tentar acertar, para ver a possibilidade dele vir a reforçar o rubro-negro no ano que vem. O Rômulo foi vendido para o Sparta Moscou em 2012, já está lá há um bom tempo e, claro, tem todo o interesse em voltar ao Brasil. Questões salariais, tudo isso ainda são pendências. A diretoria do Flamengo não fala abertamente, não anuncia oficialmente que tem essa conversa, mas a gente sabe que a situação está bem avançada e o Rômulo pode ser até o primeiro reforço a ser anunciado para 2017. Além do Rômulo, tem também a situação do Marinho. O Flamengo monitora de perto o Marinho, atacante do Vitória. O Vitória não tem interesse em liberar o jogador, até porque a multa rescisória é bastante alta, cerca de 17 milhões de reais, mas o Flamengo tenta algumas alternativas para trazer o Marinho. Entre as possibilidades, até negociar uma troca aí com o Marcelo Cirino. Cirino está 2 anos no Flamengo, não caiu nas graças da torcida, oscilou muito, altos e baixos, e pode vir a ser moeda de troca. As diretorias conversam, o Flamengo tenta articular para poder reforçar o time para o ano que vem com o Marinho. Tem ainda a história do Vitinho, né? Que também tem contrato com o time da Rússia, não é com o Sparta, é com o CSKA. O Vitinho teria interesse em permanecer no Brasil, teria interesse em jogar no Flamengo no ano que vem. Depois da partida Flamengo Internacional pelo Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre, que o Inter venceu por 2-1, a diretoria do Flamengo sentou junto com o pai do Vitinho para ver a situação e estudar a possibilidade, qual seria o futuro do Vitinho. Chegaram a um acordo salarial aí e tudo mais, só que aí depende, claro, do interesse do CSKA em liberar o jogador. A multa rescisória do Vitinho é bastante alta, cerca de 8 milhões de euros. Dificilmente os russos vão liberar o Vitinho assim, né, de forma tranquila, sem que o Flamengo pague nada, mas a diretoria do Flamengo tenta fazer da mesma maneira que fez com o Diego, com que o jogador consiga, junto ao clube, a liberação. E aí o Flamengo não precisa desembolsar para trazer nenhum jogador, paga apenas salário, luvas, enfim, direitos de imagem, tudo aquilo que a gente sabe que envolve aí, os altos salários dos jogadores. Essa é a situação. Então, princípio que a gente tem aqui de informação: Rômulo, Vitinho e Marinho são os 3 principais alvos do Flamengo para 2017. Alguns jogadores devem sair também. O Alan Patrick deve fazer neste final de semana o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Ele está voltando para o Shakhtar Donetsk na Ucrânia. O Chiquinho também não deve ter o contrato renovado ao fim desse ano. E algumas situações, como do próprio Marcelo Cirino, que eu falei agora, do Emerson Sheik, que também deve ter o contrato se encerrando e provavelmente não deve renovar. Segundo conversei com o Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo, o Flamengo deve trazer 4 jogadores pontuais, não deve trazer muito mais do que isso. E deve liberar também cerca de 4, 5 jogadores para desafogar a folha salarial e também enxugar um pouco o elenco, podendo fazer essas trocas de peças aí. O Flamengo, em 2017, a promessa é de que invista muito mais nas categorias de base e dê muito mais oportunidades aos garotos poderem jogar e, quem sabe, conquistar espaço no time titular. João Ventura, muito obrigada. Você acabou de responder 100% das perguntas sobre o Flamengo na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta. Qualquer informação, se aparecer alguém aí para falar, chama a gente, que você tem prioridade. A pergunta não foi tão complicada assim, né? Não, você viu que não. Ajudou a galera da hashtag aí. Exatamente. Né? Muita gente pergunta de Marinho, perguntando de Vitinho, perguntando do Rômulo. Então, o João Ventura respondeu de todo mundo e estamos junto na fome. Agora, 10h56, o João Ventura que está lá no CFZ, passando fome também. E muita gente com essa história do Rogério Ceni, Zé Ricardo, Jair Ventura, o Renato Gaúcho falando sobre técnicos, a hashtag tá bombando, a gente vai falar muito sobre isso. Peraí, estamos recebendo um recado aqui. Eita, nós! Recebemos uma foto do Juan da Roma. Nada para você, né? E é bom rever aí o centro de treinamento do Zico aí também na região do Recreio de Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, um lugar muito agradável. E a questão do Flamengo, passando pelo Rômulo, jogador que pertence ao Spartak de Moscou, revelado pelo Vasco da Gama, há uma negociação, além dele, pelo que você corre nos bastidores, Vitinho tá certo, quem é que chega para reforçar esse Flamengo na temporada 2017?
Que pergunta, hein, Paulo Lima? Que pergunta, que situação você me coloca? Porque, olha, a gente sabe que aqui no Flamengo, quando se fala de contratações, é sempre um assunto muito delicado. Embora a coisa esteja muito bem avançada, a diretoria do Flamengo só fala oficialmente depois que o contrato está assinado. E isso a gente já viu alguns exemplos acontecerem desde que essa gestão aí assumiu o Flamengo em 2013. A situação do Rômulo é a seguinte: o Rômulo tem contrato com o Sparta Moscou até metade de 2017. Só que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Rômulo está no Rio de Janeiro, informação que a gente tem que até o final dessa semana iriam conversar o Rômulo, o empresário dele e também a diretoria do Flamengo para tentar acertar, para ver a possibilidade dele vir a reforçar o rubro-negro no ano que vem. O Rômulo foi vendido para o Sparta Moscou em 2012, já está lá há um bom tempo e, claro, tem todo o interesse em voltar ao Brasil. Questões salariais, tudo isso ainda são pendências. A diretoria do Flamengo não fala abertamente, não anuncia oficialmente que tem essa conversa, mas a gente sabe que a situação está bem avançada e o Rômulo pode ser até o primeiro reforço a ser anunciado para 2017. Além do Rômulo, tem também a situação do Marinho. O Flamengo monitora de perto o Marinho, atacante do Vitória. O Vitória não tem interesse em liberar o jogador, até porque a multa rescisória é bastante alta, cerca de 17 milhões de reais, mas o Flamengo tenta algumas alternativas para trazer o Marinho. Entre as possibilidades, até negociar uma troca aí com o Marcelo Cirino. Cirino está 2 anos no Flamengo, não caiu nas graças da torcida, oscilou muito, altos e baixos, e pode vir a ser moeda de troca. As diretorias conversam, o Flamengo tenta articular para poder reforçar o time para o ano que vem. Com o Marinho tem ainda a história do Vitinho, né? Que também tem contrato com o time da Rússia, não é com o Sparta, é com o CSKA. O Vitinho teria interesse em permanecer no Brasil, teria interesse em jogar no Flamengo no ano que vem. Depois da partida Flamengo Internacional pelo Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre, que o Inter venceu por 2-1, a diretoria do Flamengo sentou junto com o pai do Vitinho para ver a situação e estudar a possibilidade, qual seria o futuro do Vitinho. Chegaram a um acordo salarial aí e tudo mais. Levar na sua base do que ficar procurando jogador por aí. Isso é o que eu penso. Agora, vamos aguardar. O Rogério acabou de dizer, né? É o momento de chegar, de observar e já está sentindo que a barra é muito pesada e não será diferente para o Rogério. Uma postura até certo ponto tranquila, né? Moderada, mas é bom aguardar o momento do São Paulo no futuro sob o comando do ídolo Rogério Ceni. Pessoal, daqui a pouco nós vamos discutir um assunto polêmico, vamos mostrar várias opiniões sobre o mesmo tema, que é sobre aquela declaração que o Renato Gaúcho deu sobre o técnico não precisar estudar. O Rogério Ceni também deu a opinião dele, contrária. Nós vamos trazer outras opiniões e a gente quer vocês também nesse debate, então participe pela hashtag BomDiaFoxSexta. Agora nós vamos falar do Flamengo. Sabe o que aconteceu, né? Todo mundo aqui tá com maldade com a gente, viu, João Ventura? Vou te explicar. Juan, da Roma, participou com a gente, já falou de comida. André, no Corinthians, mostrou o lanche também. A Eduarda Pessinati foi além, mostrou que vai ter churrasco no São Paulo. Eu sei que no Ninho do Urubu eles servem um lanchinho, mas como você está no CFZ, eu ainda tenho esperanças que você não vai fazer essa maldade com a gente. Bom dia para você e traga informações do Flamengo, João Ventura. Oi, Helena, bom dia pra você, bom dia a todos. Eu tô ouvindo o programa aqui, olha, tô com água na boca. Ainda não tá perto do meio-dia, mas a fome já começa a bater. E aqui no CFZ, como vocês podem ver, é terceiro cartão amarelo. E o Rafael Vaz teve uma luxação no ombro na última rodada contra o Santos, não se recuperou a tempo. Na semana passada, o Zé Ricardo disse que treinou com o Mancoejo entre os titulares. Mas essa semana a gente pôde acompanhar, durante um treino, que o Alan Patrick é quem fazia essa função no meio-campo. E aí, durante a entrevista coletiva na quarta-feira, o Zé Ricardo disse que o provável substituto do Rafael Vaz seja o Juan. Não garantiu, mas disse que o provável seja o Juan. Mas em relação ao substituto do Diego, essa é uma dúvida que ainda não está esclarecida na cabeça dele. E tanto hoje quanto amanhã, o Flamengo treina ainda neste sábado, na sequência viaja para Curitiba, é quando o Zé Ricardo deve definir quem vai ser o substituto do Diego. O Guerreiro, uma informação sobre o Guerreiro não treinava com o Flamengo desde terça-feira. Ele tinha sido liberado para viajar para o Peru para participar do lançamento de um filme que conta a história da vida dele. O Guerreiro chegou hoje ao Rio de Janeiro e já está treinando aqui com o grupo. A gente está vendo aqui o Guerreiro participando de uma atividade aqui atrás, treino rápido, são poucos jogadores que estão aqui, o resto do grupo deve estar num outro campo que a gente não tem visão daqui de onde nós estamos, mas o Guerreiro deve estar confirmado no ataque
rubro-negro para esta partida de domingo. Ô João Ventura, o Guerreiro está confirmado. Bom dia, antes de mais. O Flamengo treina por aqui hoje, portões fechados por aqui. Os jogadores acabaram de vir para um campo paralelo aqui, que a gente tem uma leve visão, curta visão, mas a gente vê treinando aqui alguns jogadores, tá o Adrian, tá o Guerreiro, o Cuéllar também, enfim, alguns jogadores treinando aqui no CFZ. O Flamengo acabou mandando o treino para cá nesta sexta-feira, porque aqui tem um gramado sintético que o time fez mais uma preparação visando esse jogo contra o Atlético Paranaense domingo lá em Curitiba. A gente lembra que o gramado da Arena da Baixada é de grama sintética. O Zé Ricardo comandou alguns treinos, algumas atividades num campo bem reduzido que tem no CT Ninho do Urubu de grama sintética, já para preparar para essa partida, tempo de bola, velocidade, enfim, para preparar o goleiro também. Ontem o zagueiro Juan, durante a entrevista coletiva, disse que os primeiros 10 minutos são os mais difíceis por causa da adaptação ao gramado, tempo de bola e tudo isso. E ele também reclamou desse gramado sintético que tem no CFZ, foi inaugurado recentemente, portanto o Flamengo veio aqui para o CFZ para fazer essa atividade. Um campo um pouco maior, já de preparação, é o penúltimo treino antes dessa partida contra o Furacão, jogo que fecha o Campeonato Brasileiro. A gente tem algumas dúvidas em relação ao Flamengo que enfrenta o Furacão, né? O Diego está fora, cumpre suspensão automática.